Musculação e hérnia de disco. Hoje eu trago para você um vídeo com dicas dos melhores exercícios na sala de musculação para você que tem hérnia de disco, e eu trago exercícios para os membros superiores. Recebi esse pedido aqui no canal, então fica comigo até o final e responde para mim aqui se você tem hérnia de disco, se você tem medo de começar a atividade física, principalmente a musculação, por ter essa patologia. Então responde para mim e vamos ao vídeo. A maior dor das pessoas é saber que tem hérnia de disco e ter medo de fazer atividade física. Eu falo muito aqui no canal sobre musculação, que é a atividade física que eu mais recomendo como professora de educação física. Eu sou pós-graduada em musculação também, então minha primeira faculdade antes da fisioterapia foi a educação física, então por isso que eu faço essa relação sempre, trazendo para você aqui as melhores dicas e incentivando você que tem hérnia de disco, você deve fazer atividade física. E a musculação vai te dar o que nenhuma outra atividade vai trazer para você. Você pode praticar de maneira associada a outro esporte, algum esporte, outra atividade física, mas nada vai substituir a musculação. Você pode complementar junto com a musculação, mas eu sugiro que você faça. Então as pessoas têm essa crença, têm muito medo de entrar na academia. Muitas já entraram, pioraram, por isso que elas desistiram. Existem sim alguns exercícios que acabam potencializando, numa regra geral, as disfunções de base que nós temos que levam à hérnia de disco. Quando eu monto um treino para um paciente, vindas muitas vezes aqui do canal, então eu tenho inscritos do Brasil inteiro que procuram, entram em contato com a minha clínica, e eu faço uma consulta por vídeo, em que eu analiso o exame do paciente, se ele tiver, mas a avaliação principal não está no exame, eu vou avaliar ele. Eu faço uma avaliação postural por vídeo, eu consigo desenvolver um treino personalizado, os comos dele. O que são os comos? Como que o corpo dele fez para chegar no exame que ele tem, ou na patologia que ele já sabe que tem, que é hérnia de disco, ou uma artrose, etc., qualquer lesão. E aí eu consigo estar prescrevendo exercícios aliados a esses comos e não sabotadores, além de indicar os melhores tratamentos para essa pessoa tratar os comos, as causas. Então no canal eu não consigo fazer isso, mas eu trago para você aqui exercícios com dicas muito poderosas numa regra geral. Então, com os meus anos de experiência, eu já sei que determinadas disfunções posturais entre articulares e musculares chegarão numa hérnia de disco a longo prazo, que é uma lesão crônica, como vai chegar também numa artrose, por exemplo, de quadril, de ombro, de joelho e etc., quando eu faço vídeos voltados para isso. Então, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar para você aqui como sugestão na descrição, em que eu te dou um treino muito seguro de membros inferiores para você que tem hérnia de disco na lombar, na coluna torácica, até para você que já apresenta dores no joelho, dores no quadril. Esse vídeo vai muito ajudar você. E muitas pessoas nesse vídeo me pediram, poxa doutora, grava um com dica para membros superiores. Eu tenho hérnia de disco na cervical. Então, quando a gente fala em hérnia de disco, o vídeo foi de membros inferiores e eu cito muito a hérnia lombar, porque está muito próxima aos membros inferiores. Mas quando a gente fala em hérnia de disco, a gente está falando na coluna inteira. Então, mesmo que você tenha uma hérnia na cervical, os exercícios que eu passei naquele vídeo muito irão ajudar você. Falando nos membros superiores, eu sugiro que você, primeiro, tenha um cuidado maior com carga. Existem pessoas que usam cargas muito acima da capacidade funcional do corpo dela. Então, o que seria uma carga muito acima? A demanda está acima da capacidade. É uma pessoa que começa com uma carga X, o exercício, de repente ela começa a compensar a postura, principalmente a partir da segunda série. Por quê? Porque tudo é carga. A carga não é só a quantidade de peso que eu estou colocando no movimento através de um halter, de uma anilha ou da máquina que eu estou fazendo aquele exercício. Então, repetição é carga, a segunda série já vai exigir muito mais do meu corpo porque ele já está cansado, então descanso é carga.
As séries são carga, as repetições são carga. Então, quando a gente fala de membros superiores e inferiores, voltando para a hérnia de disco, falando em membros superiores, a gente tem que ter muito cuidado com a articulação glenohumeral, porque ela é uma articulação triaxial em que ela trabalha em 3 eixos de movimento. Então, eu não estou trabalhando o ombro só quando eu realizo o ombro. Quando eu treino peito, os músculos do ombro são recrutados, eu também trabalho o ombro. Quando eu treino costas, eu também trabalho o ombro. E quando eu treino trapézio e quando eu vou treinar ombro também. E por que eu estou falando no ombro? Porque tem uma forte ligação com compressões na coluna cervical. Então, a cervical inerva os membros superiores, tem toda uma ligação do plexo braquial, dos manguitos, dos tendões do manguito rotador. Por isso que é muito comum um paciente com bursite no ombro também ter alguma lesão em algum tendão do manguito. É muito comum um paciente com hérnia de disco cervical, principalmente nas últimas vértebras cervicais, C4, C3, C4, C5, C6, C7, ter também tendinite de manguito e também como consequência bursite no ombro, dores irradiadas para o braço, dor no ombro, limitação de movimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado no treino de membros superiores, se eu já sei que tem uma hérnia cervical, com o exagero do treino de ombro. Então é muito comum os homens terem mais lesões na glenohumeral do que as mulheres, porque o homem gosta mais de treinar os membros superiores e ele exagera no treino de ombro. Então, no dia que ele faz peito, exemplo, na segunda-feira, terça ele treina costas, então o ombro foi recrutado nos 2 dias. Quarta, ele ainda reforça o ombro com 4 exercícios de ombro, ainda faz exercícios para o trapézio, que também vai recrutar ombro, aí ele ganha uma lesão e ele já tem hérnia de disco. Então eu trago para você essa clareza. A mesma coisa as mulheres, quando a gente fala de hérnia lombar e mulheres com problemas no quadril. É muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Por quê? Porque elas treinam muito a musculatura do glúteo de maneira exagerada, sendo que já treinaram vários exercícios de perna e todos eles trabalham glúteo, principalmente o agachamento. Tá? Então, eu trago essa clareza para você aqui. Quando você for realizar o seu treino de membros superiores e já sabe que tem hérnia de disco, eu sugiro que você treine ombro no mesmo dia em que você está treinando, por exemplo, peitoral, e numa quantidade reduzida. Então, você não precisa fazer 2, 3 exercícios de ombro naquele dia. Você pode colocar o treino de trapézio, remada alta, por exemplo, no dia do treino de costas, um exercício, não precisa fazer ombro nesse dia, só um exemplo, tá? E no dia de peitoral, você entra com um exercício de ombro de maneira isolada, já tá ótimo. E dê aí uns 2 dias de descanso, tá? Nesse intervalo. O que eu vou trazer para você aqui, numa regra geral, dos melhores exercícios para membros superiores relacionados à musculação e hérnia de disco, na cervical, é um exercício para cada grupo muscular. Então, você pode estar realizando aí segunda, quarta e sexta, ou 2 vezes por semana, com um dia de descanso pelo menos, tá? É isso que eu vou trazer para você aqui, dos melhores exercícios. Então, eu vou trazer os básicos de fácil execução, que muito vai se encaixar para as pessoas, principalmente, que não fazem musculação, têm hérnia de disco e elas querem entrar na academia. Você pode começar pelo supino na máquina, eu gosto bastante, estou mostrando para você aqui no vídeo. Então, os exercícios nas máquinas são os mais favoráveis, principalmente para quem não tem uma consciência corporal desenvolvida, são pessoas que nunca treinaram. Então, você está na máquina com a coluna em apoio, estabilizada, você vai empurrar a máquina e voltar, respeitando muito a carga. Como eu sei a carga ideal para mim? Você consegue realizar aí as repetições que o seu professor vai te passar, se é 10, se é 12, se é 15, sem perder a técnica. Então não é que tá fácil demais, mas também não pode estar difícil demais. Você não pode perder a execução. Se você é uma pessoa que tem um desvio na coluna, você percebe que você tem um efeito já de mochila nas costas, corcunda, uma hipercifose, uma cabeça anteriorizada, em que você faz na máquina e está compensando mais essa cabeça à frente, você pode substituir esse supino, nesse começo, pelo supino inclinado, no banco 45 graus, utilizando o halter, porque isso vai ajudar a estabilizar esse desvio, abrindo
essa caixa torácica, projetando esses ombros mais para trás, diminuindo aí a tensão na musculatura do peitoral, derivada de um desvio em que está trazendo um plano escapular para você, para posterior, que é essa curvatura acentuada da coluna torácica, tá? Então, você pode fazer o supino na máquina ou o supino inclinado. O segundo exercício, você vai para um treino de costas, você pode fazer o clássico. Gosto muito do puxador frente aberto, afastado. Se você é uma pessoa que não tem muita tensão na musculatura do trapézio, da cervical, dos ombros, né? Você não tem um ombro muito elevado, muito tensionado, você pode fazer tranquilamente esse exercício. Se você é uma pessoa com o ombro muito elevado, muita rigidez de cervical, muita tensão nessa estrutura, eu sugiro que você comece pela remada sentado, posição de pegada neutra, como eu estou trazendo para você aqui no vídeo. Eu gosto bastante desse exercício, também nas pessoas com hipercifose, que eu citei sobre o supino inclinado, vai trazer aí muita estabilidade para essa coluna torácica, vai trabalhar a movimentação da cintura escapular, das suas escápulas, a mobilidade da escápula, então vai trazer mais saúde para a glenohumeral, junto com a sua cervical e a cintura escapular como um todo. Então realize a remada pegada neutra. O treino que eu gosto bastante de ombro isolado é o desenvolvimento na máquina. Você também está sentado, você vai empurrar essa máquina sentido teto, você vai descer até um ângulo de 90 graus. Se você é uma pessoa que tem muita tensão na cervical, no trapézio, derivado dessa hérnia, tá sempre com dores irradiadas, você pode substituir esse exercício de elevação frontal alternada. A alavanca é menor, o fato de você realizar de maneira alternada, você vai diminuir a tensão nessa região, porque a alavanca está sendo menor de maneira alternada, e também vai trabalhar a dissociação dessa região escapular, tá? Então você pode estar escolhendo entre um e outro dentro das suas características posturais, tá? Como eu falei no começo do vídeo. O treino de tríceps, gosto bastante do tríceps pulley clássico, em que você vai empurrar a barrinha sentido solo, vai manter o cotovelo alinhado com o seu ombro. Você pode também realizar, se você já sente um pouco de desconforto nos ombros, é um paciente que já vem trazendo recidivas de bursite, tendinite de manguito, que são patologias derivadas das compressões cervicais, das hérnias cervicais e também de discopatias degenerativas, você pode substituir pelo tríceps na corda, porque você vai estar com um posicionamento neutro nessa pegada. E isso favorece o encaixe perfeito anatômico da região glenohumeral. E isso não vai potencializar as suas dores nessa região, dores cervicais e principalmente tendinites de ombro e também bursites. E por último, a rosca direta, clássica, tá? Você vai pegar um halter e vai fazer uma rosca direta. Você pode também fazer uma rosca alternada, se você perceber que você não tem força muscular, sempre foi muito sedentário, está começando, comece de maneira alternada e depois evolua para bilateral. Eu vou incluir aqui como bônus nesse treino de membros superiores, é muito importante que você faça as pranchas, os abdominais pranchas, de maneira bilateral, de maneira unilateral. E eu gosto muito de associar as pranchas nos dias dos membros superiores, porque você também tem um grande trabalho isométrico de toda a musculatura dos membros superiores. É um exercício que vai trabalhar a musculatura profunda do abdômen, o core, os músculos intrínsecos do abdômen, vai trazer estabilidade para sua postura, e eu gosto bastante de introduzi-las no dia dos membros superiores. Então, voltando, se você tem hérnia de disco, você não pode, em hipótese alguma, não existe a possibilidade de você ser sedentário. A estrutura do arcabouço do nosso esqueleto são os nossos músculos. E a musculação ela vai te trazer aí muitos benefícios, principalmente para a sua saúde, não só muscular, metabólica, porque os seus músculos são um órgão metabólico, sua saúde cognitiva e a sua saúde óssea também. Então, eu sugiro que você comece o quanto antes. Aqui no canal nós temos inúmeros vídeos com esse assunto e eu espero ter ajudado você
E se esse vídeo contribuiu com você, ajudou, eu peço que você deixe a sua curtida. Isso ajuda muito o meu canal a crescer. E principalmente, deixe para mim o seu comentário. Quando você comenta, você gera engajamento, você mostra para o YouTube que o meu conteúdo ele é relevante, ele interessa a você. E a plataforma começa a entregar muito mais os meus vídeos e eu continuo aqui ajudando não só você, como outras pessoas. Compartilhe com um número grande de pessoas, em grupos de WhatsApp, se inscreva no canal, ative todas as notificações e muito obrigada por estar sempre aqui comigo e até o nosso próximo vídeo.